É dia 13 de fevereiro de 2019. Hoje é uma quarta-feira e eu vou fazer um Jesus no Lar. Faz alguns dias que eu tô querendo fazer esse Jesus no Lar. E vamos lá então, fazer o Evangelho. Eu chamo de Jesus no Lar por causa do livrinho do Jesus no Lar, mas na verdade o certo é Evangelho no Lar. E você pode ler um pedacinho da Bíblia, um livro espírita, um livro que fale coisas bonitas e mentalizar coisas boas, fazer uma oração. O que importa é a mensagem de amor, de paz, de Deus dentro da tua casa. Porque enquanto a gente está fazendo essas orações, a gente está pedindo, a gente está mentalizando, e espíritos de luz vêm nos visitar e vêm fazer coisas boas, trazer coisas boas, limpar a nossa casa. Isso é muito verdadeiro. Para fazer o Evangelho no Lar, eu sempre tenho um copinho de água, você pode pôr até uma jarrinha, de preferência de vidro, que você pede para eles fluidificarem. E aqui no caso eu vou tomar um pouquinho eu vou deixar pro Cronos, que é meu cachorro, Cronos. Eu também gosto de acender um incenso para trazer uma energia boa, né? Isso é opcional. Só vou pegar ali o fósforo para acender o incenso. Então vamos acender aqui o incenso. Esse barulhinho é do beija-flor que tá quase anoitecendo e eles estão ali tomando a vida. Então nós vamos começar o Jesus no Lar fazendo primeiro uma oração. Então, eu peço nesse momento a proteção primeiramente do meu anjo da guarda, a proteção dos espíritos de luz que guardam todos os lares, trabalhadores da luz. Eu peço assistência na minha casa, para que venham fazer essa limpeza espiritual, trazendo paz, trazendo alegria, felicidade, que eu possa merecer o pão de cada dia, que eu tenha saúde para continuar a minha jornada, cumprir a minha missão. Peço também para todos os lares, que esses espíritos de luz possam visitar as casas aos arredores da minha, e também as que estão um pouquinho mais longe, todas as que precisarem, que nós mereçamos a visita desses anjos queridos. Peço que fluidifiquem essa água com a medicação que eu precisar para o meu corpo e para o meu espírito. Também para o meu cão Cronos, que é um pitbull muito brabo, com estranhos, com a gente de casa, ele é um anjo, é meu anjo protetor, mas para que o Cronos nunca fira nenhum ser vivo, nenhum bichinho, nenhum animal, nenhuma pessoa, que ele só tem essa cara de mal, mas ele nunca chegue a nunca fazer nenhum mal para ninguém. Então vamos dar início. Primeiro nós vamos ler um trecho do Novo Testamento. Esse ano eu vou começar a ler também o Antigo, a Bíblia inteira. Acho importante. Mas hoje eu vou ler só o Novo Testamento, que é só a partir do nascimento de Jesus. Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Vamos lá. Então aqui caiu na parte de Romanos 8. Ele nos deu a retidão de Cristo. Deus, adotados no seio de sua família, chamando-o de Pai, o Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho Jesus, agora é nosso também. Mas se vamos participar da sua glória,
precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com paciência e esperança por aquele dia futuro, quando Deus ressuscitará os seus filhos. Isso porque naquele dia todos os espinhos e ervas daninhas, todo o pecado, morte e corrupção, as coisas que por ordem de Deus dominaram o mundo contra a própria vontade do mundo, tudo desaparecerá, e o mundo ao nosso redor participará da gloriosa liberdade do pecado que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo as coisas da natureza, como os animais e as plantas, sofrem na doença e na morte, enquanto esperam a esse tão grande acontecimento. E mesmo nós, os cristãos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos como seus filhos, inclusive os novos corpos que Ele já prometeu, corpos que nunca voltarão a enfermar e que nunca, jamais morrerão. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Quando a gente começa a entender as palavras por detrás das palavras, né? Eu, como espírita umbandista que sou, que já entendo melhor hoje que o espírito é eterno e que nós não precisamos desse corpo aonde nós vamos depois daqui, que a nossa casa verdadeira é o universo todo, que nós somos poeiras de estrela, nós somos feitos do mesmo átomo, da mesma energia que a flor, que a água, que o peixinho do mar. E a gente faz parte de tudo, do ar, da terra, do vento, tudo isso está contido em nós. Nós nos fizemos materiais para vir para cá, para cumprir nossa missão, para lutar, para vencer, para aprender, para melhorar, para crescer. E agora a gente, depois dessa missão cumprida, não importa quanto tempo ela dure, cada um tem a sua. Alguns são dias, outros são anos, outros são décadas. A gente volta para casa, a gente abandona essa veste que vai ficando velhinha, 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 ou por alguma doença, algum motivo que só lá Ele sabe, só Deus sabe, e a gente volta a ser essa energia. E a gente vai cada vez se elevando mais, se elevando mais, se elevando mais, até que a gente não precisa mais reencarnar na Terra. A gente pode reencarnar em mundos mais evoluídos e já não precisamos desse corpo físico, porque lá nesses mundos mais evoluídos não se usa essa massa corpórea, né, pesada. Se usam corpos mais fluídicos, mais leves. E assim é maravilhoso. Como diz aqui, corpos que nunca voltarão a enfermar e nunca jamais morrerão. Deus seja louvado. E também fala, né? Isso é muito importante, né? Pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho Jesus agora é nosso também. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Né? E isso que eu acho que o ser humano que mais amou a gente na Terra foi também o que mais sofreu por nós. A gente sofre fome, sede
desamor, solidão, dor, mas que sofrimento grande esse homem teve, né? Sem fazer nada. E a gente, quando sofre, a gente tem que lembrar dele, o quanto ele sofreu por nós e entender o quanto ainda a gente tem força assim para sofrer e tem coragem para vencer. Ele que é nosso pai, que é nosso mestre, sofreu tanto, porque a gente não pode sofrer um pouquinho, se for para evoluir. Então agora vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é um livro que eu já comprei assim, usadinho. Não importa, o que importa é o conteúdo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ilumine, que Deus nos ilumine. Então vamos lá. Se os homens, aqui nós estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Se os homens remassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem isso. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridoso para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social, e digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, e em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Aqui se repete, né? Você veja novamente falando do Cristo ali especificamente, como falou no Novo Testamento aqui, né? Que ele fala, o Cristo nunca se esquivava, olha, parecido, né? Então falando pra gente, né? Se espelhar em Cristo. E não adianta a gente se espelhar em Cristo só na hora de querer se mostrar bom como Cristo. É na hora de receber também, porque Cristo recebeu muitas coisas ruins e ele foi forte, ele aguentou. Então a gente tem que ser forte, tem que ser forte. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixa pra lá, o importante é você, né? O importante é você fazer certo. Que nem o Saulo Caldeirão, que eu gosto muito de ver os vídeos dele, né? Que ele é um rapaz muito bacana, que ele faz viagem astral, ensina a gente com simplicidade. E ele fala uma coisa que eu acho bonita, que ele fala assim, se as pessoas soubessem como é bom ser bom, elas seriam boas por interesse. Porque a troca é maravilhosa. Quando você é bom, essa energia do bem que você recebe da pessoa que você fez o bem, ela vem para você e ela te banha de prosperidade.
de luz, de alegria, e você dá essa luz para a pessoa e você sente saindo de você essa energia maravilhosa e você recebe dela. E olha que coisa linda, né? Se todo mundo fizesse isso, todo sempre, 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 seria lindo, né? Então, amar o próximo como a si mesmo. Olha só. Perseverar, perseverar. Agora eu vou ler um trechinho do Jesus no Lar, que é um livro do Neio Lúcio, que ele conta passagens de quando Jesus visitava as casas dos apóstolos e as coisas que ele dizia. Então ele, de alguma maneira, por reencarnações passadas, ele teve acesso a essas conversas e ele fez esse livrinho aqui. Então é muito lindo, gosto muito de ler. É Jesus conversando com as pessoas que estão nas casas. Olha que lindeza. Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier. Também vou ler, abrir aleatoriamente. Deus nos proteja. Olha, aqui saiu O Venenoso Antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O mestre Jesus, olha que lindo. O Senhor nosso Pai precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos que o amavam e que lhe honravam as ideias, as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Olha só. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo.
Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor quando conheces de perto as próprias imperfeições? Buscas, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho, na execução dos celestes desígnios, e entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo. Deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sobre a compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Quantas vezes a gente diz assim: por que eu vou ser bom? Já fiz tanta coisa errada, Deus nem vai me perdoar. Eu fiz negócio lá, menti, eu tive inveja, eu fiquei com preguiça. Eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Nem adianta, eu vou aqui me afundar mesmo, não adianta, já estou aqui, né? Não. Quantas pessoas passaram na vida de Jesus que fizeram coisas erradas? O que é Maria Madalena, que era prostituta chique na época, prostituta de homens ricos? Ela largou tudo, seguiu Jesus e morreu leprosa. Não pelo fato de ter morrido leprosa, mas pelo fato dela ter esquecido. Jesus aceitou, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus quando ele ressuscitou. Ela, Maria Madalena. Paulo, o apóstolo maravilhoso, que é linda a história de Paulo. Se você lê a história de Paulo, você se apaixona por ele, porque ele não conheceu Jesus. Ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos, até o dia que ele foi interpelado por uma voz que falou: por que você me odeia tanto? O que eu fiz para você? E daí ele se transformou em São Paulo, de Saulo para São Paulo, o apóstolo maravilhoso de Jesus, grandioso, não menos que todos os outros, mas esse que não conheceu Jesus em vida e viveu o resto da sua vida e veio, e ele que disseminou a boa nova, né, o Novo Testamento, foi Paulo que foi para Roma, foi para todo quanto é lugar, e foi, levou. É maravilhoso. Então a gente tem que usar o nosso lado bom, tem que fazer ele crescer, tem que deixar para trás a tristeza, o medo, a vaidade,
sei lá, essa coisa da gente dizer, ai, não vou me envolver, não, eu não posso, não, eu não sou. Você pode, você é uma pessoa maravilhosa, vá, ajude. Tanta gente precisa de ajuda, qualquer tipo de ajuda. Então é isso. Então esse Jesus no lar acabou, né? Vamos fazer uma oração, pedir aos guias, fazer um pedido, que esse mês de janeiro já está quase na metade, mas vamos pedir então para esse restante de mês, depois eu quero ver se eu faço uma de março, quero ver se faço todos os meses. Aqui na minha casa eu faço cada 15 dias, assim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, meu Mestre, meu Senhor. Obrigado a todos os espíritos de luz. Obrigado aos meus orixás, meu Pai Oxóssi. Obrigado a todos os orixás que me protegem, que protejam a minha casa, que protejam todos os lares, com a sua luz, com o seu amor. Obrigado, meu querido São Miguel Arcanjo, com sua espada maravilhosa, sua luz azul, que circule o corpo de todas as crianças, que não haja mais sofrimento entre as crianças, que proteja os nossos velhinhos, que proteja os nossos doentes, que proteja as mamães que lutam pelo pão de cada dia junto com os papais, os jovens. Proteja, Senhor, as famílias, proteja, Senhor, todos nós. Protejam principalmente os que mais necessitam. Esse mês de fevereiro é um mês curto, é um mês que está sendo pesado, já aconteceu tanta coisa triste, né? Nesse mês de janeiro, né? A barragem que se rompeu, as chuvas, as coisas terríveis, a guerra na Síria, as crianças, mestre, que é o nosso futuro. Tanto sofrimento, tanta dor. Tenha piedade de nós. Ajuda-nos a entender, a conhecer o teu amor, seguir os seus passos, reconhecer os seus passos na escuridão da noite, servir ao Senhor todos os dias, por mais que o fel seja ruim de tragar, por mais que a noite esteja escura, por mais, Senhor, que ninguém olhe para o nosso rosto, que nós sejamos invisíveis, que nós sejamos irreconhecidos, que nós estejamos na solidão, que nós não sejamos compreendidos. Dai-nos, Senhor, o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia, o teu conhecimento. Dai-nos a oportunidade de ter a intuição, de conseguir entender os teus ensinamentos. Dai-nos a humildade, Senhor, de servir o nosso irmão, a nossa irmã, à medida que nós possamos. Dai-nos o pão de cada dia, que alimenta o nosso corpo, mas dai-nos o pão da alma, para que nós possamos entender o seu amor, reconhecer os seus passos, aprender a te amar, que quando a chama do teu amor, Mestre Jesus, se instala no nosso coração, ela nunca mais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha Mãe Maria Santíssima. Obrigado, São Miguel Arcanjo. Obrigado a todos os espíritos de luz. Obrigado aos meus orixás. Obrigado a todos os espíritos de luz. Obrigado, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada.